Boa noite, queridos radioouvintes. Nós estamos iniciando mais um programa Estudando a Mediunidade. Hoje, interinamente, substituindo o casal Graça Cipriano e o Eliomar Borgo, que estão impedidos nesta data de transmitir o programa. E hoje nós conversaremos sobre um tema mito e realidade com relação à mediunidade. É um assunto palpitante e que chama a atenção da maioria das pessoas. A questão do mito, na verdade, repousa sobre uma questão de compreensão de algumas orientações que antecedem essa compreensão do mito e da realidade com relação à mediunidade. Principalmente quando nós fazemos algumas afirmativas, porque a doutrina espírita ela é de caráter comportamental, em termos de filosofia, em termos de aprendizado, em termos de trabalho. Ela é uma filosofia de caráter comportamental. E sendo assim, nós temos algumas afirmativas que muitas vezes não se sustentam diante de uma pesquisa, de uma busca simples nas obras que a doutrina espírita nos oferece para esclarecer as questões vitais, importantes para o estudo e a nossa confiança no resultado desse estudo. Quando nós nos referimos aos espíritas, em termos comportamentais, nós falamos dos espíritas como uma pessoa, um ser encarnado que está utilizando o corpo de carne provisoriamente e que, nesse corpo de carne, ele está, na verdade, matriculado no educandário, o corpo como se fosse um uniforme. E como ele precisa rever alguns conceitos, enriquecer algumas experiências, ele tem como mestre Jesus, que na questão espiritual, porque nós somos originários do mundo espiritual. O mundo real, o mundo verdadeiro, a nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual. E Jesus é esse mestre por excelência de todos nós, em todos os tempos. Então, quando Allan Kardec se refere aos espíritas em particular, mas essa orientação também se estende a todas as pessoas em geral, porque nós podemos ser cidadãos de diferente nacionalidade, de diferente cultura, mas todos nós somos cidadãos do mundo espiritual, embora não tenhamos o conhecimento de como exercer essa cidadania espiritual. Então, Allan Kardec se refere aos espíritas e a todas as pessoas, aos espíritos reencarnados em geral, dizendo o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências ou inclinações. A grande parte dos companheiros que nos acompanham deve ter ouvido essa afirmativa. Como ela é uma afirmativa de cunho comportamental, como nós afirmamos no início, ela, em certo momento, nos satisfaz como informação. Mas à medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento, vai procurando conhecer mais, até por necessidade, porque filosofia é uma entrega que você vai se dando, se doando, à medida que você vai confiando, à medida que você vai compreendendo, você percebe que falta algo. E quando você percebe que falta algo, você vai procurar esse algo que possa complementar essa sua sede de entrega, essa sua confiança, nessa orientação que você sabe que é segura e sincera para a sua vida, para que você possa construir uma vida de felicidade. E aos que fazem a afirmativa de que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que faz em domar suas más tendências ou inclinações, é uma verdade pela metade, se podemos afirmar assim. Porque, na realidade, Allan Kardec colocou um complemento que muitas vezes é esquecido pela maioria das pessoas. Porque ele acrescenta: e vence sempre que tem firme a vontade. Então a frase fica completa dessa forma:
reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências ou inclinações e vence sempre que tem firme a vontade. Esse é um ponto que a gente queria tratar com relação à mediunidade, mito e realidade, para que a gente possa compreender o processo da nossa responsabilidade no exercício da mediunidade. Uma outra questão muito importante, que é muitas vezes divulgada, até colocada em pequenos cartazes nas casas espíritas, que nós até apreciamos ser algo muito proveitoso, mas que em muitas situações fica parecendo que está devendo algo mais, né? Porque se coloca no cartaz na casa espírita: a maior caridade que se pode fazer ao espiritismo é a sua divulgação. De início é uma frase de impacto, mas à medida que a gente vai compreendendo, trabalhando, estudando, observando, analisando, pesquisando, nós nos deparamos com informações que vêm enriquecer a anterior, não invalidá-la, mas enriquecer. Às vezes aquele que faz a propaganda, ele está bem intencionado. É o que nós esperamos, né? Como na primeira parte. Porque a questão comportamental fica comprometida. Ou seja, eu falo da imperfeição, mas não falo do esforço. Então, a questão comportamental fica comprometida. E com relação à maior caridade que você pode fazer ao espiritismo e a sua divulgação, o contexto também não é esse, né? Lá no livro Fonte Viva, o nosso convidado de hoje, infelizmente, teve um imprevisto, que ele faz um suporte na parte de informática, de manutenção de site de empresas. Ele teve um imprevisto numa das empresas que ele faz essa manutenção e não pôde chegar a tempo. Então hoje a gente vai trabalhar essa questão que ele iria falar, porque ele que descobriu essa questão, né? O nosso querido companheiro Ceruti, da União Espírita Caminho e Luz, lá do bairro Itapuã, na Rua Jardim de Andrade, em Vila Velha, Espírito Santo, mais para o lado do bairro de Vila Espírito Santo. E o Ceruti me mostrou o texto. Falou: Paulo, o contexto da frase é esse. A maior caridade você pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Mas não corresponde exatamente à realidade, conforme o benfeitor espiritual Emmanuel coloca. Ele fala do trabalho, ele fala da caridade, ele fala do bem, ele fala da renovação da mente, ele fala do estudo, né? E complementa com uma frase que não é exatamente essa, a questão da divulgação, no sentido daquele que conhece o espiritismo se comprometer com a obra espírita. Porque com relação à mediunidade, isso tem uma conexão muito forte, né? Para que a gente não fique apenas buscando o lado mediúnico e esquecendo que nós temos uma ampla oferta de trabalho na casa espírita. Então é necessário que a gente compreenda que esse contexto em que a frase foi colocada de que a maior divulgação que você pode fazer da doutrina espírita é a sua divulgação, é uma verdade, mas ela carece de complemento. E o complemento é essencial para que se possa justificar a questão da nossa presença na casa espírita. A busca da mediunidade é fundamental, é importante, porque é um dos fatos que mais acarreta inquietação, desconforto, muitas vezes dores às famílias, e que vão buscar a casa espírita querendo respostas que o mundo não pôde oferecer, em todos os aspectos, né? Então, se assentando em cima dessas duas bases, a gente vai partir para uma terceira, que também é fundamental. Na questão 120 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta, uma das melhores que eu já ouvi, que já li, que ele colocou como questionamento para os amigos espirituais com relação à orientação de cada um de nós aqui na Terra, enquanto espíritos reencarnados. Ele pergunta assim: para se chegar ao aprendizado do bem, é necessário se passar pela fieira do mal? Ou seja, para a criatura aprender a ser boa, ela tem que experimentar o mal primeiro? Os amigos espirituais respondem assim: pela fieira do mal não, mas da ignorância sim. Então, quem tem essa intimidade, quem já tem uma certa experiência com a mediunidade, ou quem quer conhecer a mediunidade, precisa estar, vamos dizer assim, preparada com essas informações para compreender o comprometimento que ela terá consigo mesma. Como Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns,
Quem quer trabalhar com substâncias, né, com químicas, sem conhecer os seus fundamentos, poderá causar uma explosão a se queimar. Então a questão da mediunidade é a mesma coisa. É algo muito sério, que nós precisamos ter essa base que nos dê equilíbrio e compreensão razoável para que a gente possa lidar com essas questões que nos trazem uma série de compromissos, né, conosco mesmo, comportamental, né, de renovação de mente, de sentimento, de atitude. Há uma série de responsabilidades que nós precisamos assumir quando começamos a lidar com a questão mediúnica, independente de eu ser espírita, de eu não ser espírita, de eu frequentar uma casa espírita, de eu ter uma religião, não ter religião. Porque a questão da mediunidade, ela transcende, ela ultrapassa a questão da formalidade ou da presença num templo religioso ou numa filosofia de vida de preferência. A mediunidade se manifesta em qualquer situação, em qualquer circunstância. Há uma outra questão que é fundamental, que nós fizemos uma leitura prévia dessa questão da mediunidade, porque nós não podemos ter essa visão única dos fundamentos, dos princípios espíritas. A mediunidade é um dos fundamentos, um dos princípios espíritas, que são cerca de 17. Deus, Cristo, Espírito, matéria, pluralidade do mundo dos habitados, lei de ação e reação, e a mediunidade está no meio desse contexto. Mas Allan Kardec colocou com muita sabedoria em O Evangelho segundo o Espiritismo o principal capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra moral que esclarece muito bem essa questão da mediunidade, para que a criatura possa ter uma direção mais acertada. Com o mínimo que ela saiba, ela terá uma direção mais acertada, seguindo essas orientações básicas e necessárias para que ela possa ter maior discernimento. Quando ele afirma, fora da caridade não há salvação. Por que ele coloca fora da caridade não há salvação? Porque nós somos provenientes de algumas realidades espirituais e religiosas, onde as afirmativas são de que aquele que tem uma preferência religiosa, ou que frequenta um certo culto religioso, esse está protegido ou não tem mais nenhuma preocupação com relação à sua estabilidade espiritual. Então Allan Kardec vem tirar essa compreensão precipitada de que sem o exercício da caridade, seja qual for a atividade que eu me empenhe, seja qual for a atividade que eu tenha preferência, principalmente se for a mediunidade, eu preciso colocar a caridade como foco maior na minha vida. Eu preciso colocar a caridade maior como foco na minha vida. E quando Allan Kardec, numa das questões em que ele fala com os amigos espirituais, e quem responde é o benfeitor espiritual Vicente de Paulo, a respeito da caridade, que ele pergunta assim, como definiria a caridade? Ou como Jesus, poderíamos compreender a caridade conforme Jesus a definiria? E quem responde é Vicente de Paulo, que não tinha nada de mediunidade, ele trabalhava no bem, fazia caridade, foi o precursor da enfermagem, ele acolhia as pessoas, tratava as pessoas. E ele, então, responde, bondade para com todos, perdão das ofensas e indulgência com as alheias imperfeições. Vamos repetir. A caridade conforme a entenderia, compreenderia Jesus. Bondade para com todos, perdão das ofensas e indulgências com as alheias imperfeições. Estamos colocando essas questões preliminares para que a gente possa compreender a responsabilidade que nós temos com a questão da mediunidade. Eu admiro muito o Eliomar e a Graça pela maneira como eles conduzem o programa, e nós que estamos aqui interinamente, que às vezes assistimos, quando temos tempo, a gente tem muito compromisso, então nós ficamos assim nos imaginando numa situação de que a pessoa à distância, que muitas vezes não se manifesta no chat, vocês podem se manifestar, nós temos aqui o nosso companheiro Contra-Rega, produtor, que é o nosso companheiro Francisco Mamed, e ele está aqui pronto para responder, para passar as perguntas, para também estar interagindo. Então o chat é interativo.
né? O propósito de todos os programas da Rádio Espírita Capixaba, com imagem ou não, é a interação com o público, né? Então, tratar desse assunto tem uma repercussão muito grande na vida da pessoa, porque é uma preparação para que você possa chegar ou não a uma casa espírita razoavelmente informado, não desconhecendo pelo menos as questões básicas das informações espíritas, nesse caso específico, a respeito da mediunidade. Então, falar sobre a mediunidade, sobre mito e fantasia, é necessário que a gente compreenda que existe uma base acadêmica que explica a questão do mito. Porque quando nós falamos do mito, não raras pessoas que interpretam a questão, a palavra mito, como se fosse uma invenção, como se fosse uma fantasia, como se fosse uma ficção, como se fosse algo irreal. E, na verdade, o mito, na sua explicação acadêmica, embora passe por essas compreensões, mas tem definições muito mais extensas, né? O mito, muitas vezes, parte de uma realidade que foi deturpada, que foi ampliada, mas não deixa de ser uma realidade, não deixa de ser uma verdade. Só que a verdade é que foi fantasiada, vamos dizer assim. Então, a mediunidade ainda é uma verdade, muitas vezes fantasiada. E nós precisamos ter essa cautela para separar o mito da realidade. Porque o mito foi dourado, né? Foi ampliado, porque a gente sempre ouve alguém que relata um caso de mediunidade em família, ou um caso de um antepassado que tinha esse dom da mediunidade, né? E há pessoas que até acreditam que a mediunidade é hereditária. Porque minha avó, porque o meu pai, porque meu bisavô, teve alguém na família que era médium, e também fica naquela expectativa de que será médium, como se a mediunidade fosse o dom mais importante da vida de um ser encarnado aqui na Terra, quando na verdade não é. A importância dela se reveste, se dá, quando a criatura faz uma boa aplicação da mediunidade. Mas o fato da pessoa ser médium não significa que ela seja uma pessoa importante, né? A mediunidade, ela se fará importante, não a pessoa, porque ela é impessoal, né? A mediunidade não é a propriedade da pessoa, né? Embora ela possa trabalhar, ela possa, com comprometimento, desenvolver essa mediunidade, se for o caso, né? Mas utilizando essas informações anteriores que nós colocamos, para que ela possa ter um exercício mais amplo do aprendizado, da experiência, da fraternidade, da benevolência, do perdão, da indulgência, então ela fará a mediunidade importante, não ela em si, porque a mediunidade é impessoal. É como a gente falar do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele criou uma personalidade conhecida nacional e internacionalmente, não pela mediunidade, mas pelo caráter, pela índole que ele tinha enquanto encarnado. A mediunidade foi apenas um gancho, né, que levou ele a essa experiência enriquecedora e que ampliou a sua possibilidade de trabalhar no bem. Mas a mediunidade em si, ela é neutra, vai depender do caráter da pessoa que é portadora da mediunidade, tem esse dom da mediunidade. Então, muito cuidado, né? Nem todo mundo que é médium é alguém que a gente possa confiar. Nem todo mundo que é médium é alguém que está usando de sinceridade conosco. Quando nós falamos da questão da existência dos espíritos e do mito, nós partimos de uma questão até bem-humorada, né? Porque quem nunca ouviu falar em alma penada, em fantasma, né? O próprio André Luiz, conversando com Lísias na Cidade Espiritual Nosso Lar, do filme também com o mesmo tema, Nosso Lar, e que ele fala, André, depois que nós morremos, vamos para o mundo espiritual, nós somos promovidos a fantasmas. E é uma grande realidade, né? Porque esse conhecimento empírico, ou seja, popular, simples, que as pessoas têm, encerra um mito que traz uma verdade, uma realidade, né? Porque falar da alma penada e falar do fantasma é uma realidade, só que não corresponde à totalidade da realidade. Então é um mito, mas parte de uma verdade. Então, quem nunca teve em casa uma porta fechando, um ruído que aconteceu, ou um vulto que viu passando,
né? Ou alguém que teve uma sensação que tinha alguém próximo, quando olha não enxerga ninguém encarnado, né? Ou ouve alguma voz e de repente olha para o lado, ou procura em algum cômodo e verifica que está sozinho naquele ambiente, não tem ninguém por perto, pelo menos visível. Né? Quantas ideias chegam para nós pensamos, nossa, eu não estava nem pensando isso e essa ideia chegou, nossa, interessante. Quantas vezes isso acontece via intuição? Né? Então, todas essas percepções indicam uma sensibilidade mediúnica, mas que não quer dizer exatamente que a pessoa seja médium. Ela tem uma sensibilidade mediúnica. Ela tem uma percepção que pode desenvolver-se ou não. Então, nesse sentido, todos nós somos médiuns. Como Allan Kardec já afirmou lá no Livro dos Médiuns. Nesse sentido, todos nós somos médiuns. Então, nesse aspecto geral da inclusão na mediunidade, porque ela vem para beneficiar a criatura no seu crescimento espiritual, na sua capacidade de vencer e superar os desafios da vida, é uma forma e uma ferramenta que a criatura encarnada pode lidar com esse lado invisível, compreendendo que ela precisa ampliar os seus conhecimentos para que ela possa ser beneficiada se essa mediunidade for ampliada. E o primeiro passo que ela precisa tomar é se esclarecer com pessoas seguras. Por vezes, a pessoa orientada para ir em certas religiões, e que trabalham com a mediunidade, que dão ênfase, importância à mediunidade, e que nós apreciamos que é algo útil, para a comunidade, porque qualquer atributo espiritual, ele precisa se revestir de utilidade para a comunidade. Não é para o usufruto do indivíduo, é para o benefício da comunidade, para as pessoas que o procuram no seu templo religioso, ou para as pessoas que o procuram para orientação, muitas vezes até em casa, em sua residência, no caso de socorro, de emergência, a criatura vai oferecer essa orientação. Mas é algo provisório, não deve ser algo permanente. O atendimento com segurança precisa ser feito em um espaço, com proteção espiritual, com a higienização espiritual, com o acompanhamento espiritual, para que você tenha segurança que você não está sendo enganado. Onde os mentores espirituais estão ali protegendo, estão ali providenciando os recursos necessários para que a necessidade daquela pessoa portadora de um drama espiritual, de uma perseguição espiritual, ela possa ser atendida em sua necessidade e sair dali melhor do que entrou, e sem pagar nada. Porque onde você tem que pagar o que for, já fica uma suspeita, porque foi o que Jesus falou, dai de graça o que de graça recebestes. Alguns podem ter até justificativa de fazer essa cobrança, mas a mediunidade não se cobra pelo serviço mediúnico prestado. O serviço mediúnico, ele é prestado como uma forma voluntária e se doar gratuitamente, porque ela vem de Deus, não é do indivíduo. O indivíduo não pode ter lucro, ele não pode ter ganho material, sucesso material, utilizando a mediunidade. Apenas por esse fato de se mercadejar com o dom divino e sagrado que é a mediunidade, você já coloca no rol da suspeita. Porque a eficiência está agregada obrigatoriamente a uma paga. Então você já pode colocar no grau de suspeição. Já não é confiável. Porque aquela situação pode ir se desenvolvendo e você sempre tendo que estar pagando mais, ou seja, retribuindo por algo que você não confia, e a coisa vai se desenvolvendo, mas não para te beneficiar, mas para beneficiar alguém que quer te explorar financeiramente. Então já fica sob suspeição.
Então nós precisamos ter essa noção do papel que a casa espírita exerce na comunidade com relação à mediunidade. A casa espírita é um porto seguro onde você vai aprender a lidar com as questões mediúnicas em todos os seus aspectos. Da obsessão, de se sentir a presença espiritual, ou de um espírito familiar, de um espírito amigo. Então você vai perceber. Se for uma sensação ruim, pode ter a certeza absoluta que o espírito é do mal. Se for uma sensação ruim, não precisa ter dúvida. Se você tremeu, se você sentiu algum tipo de preocupação assim muito profunda, se te gerou algum tipo de ansiedade, se te aguçou algum tipo, te estimulou algum tipo de imperfeição, algo que vai te prejudicar, então você pode saber que o espírito é do mal. Que o espírito do bem, ele sempre se aproxima de você e te deixa uma boa impressão, uma impressão leve, uma impressão saudável, uma impressão estimulante para o bem. Ele nunca deixa em você uma impressão ruim. Eu tive uma experiência, vou contar uma experiência pessoal que nós tivemos de uma pessoa conhecida que certo dia me narrou o seguinte: ela tem evidência, e certo dia pela madrugada, um espírito de uma beleza incomum entrou no quarto dela. E ela, separada há muito tempo e tal, mas a pessoa idônea, uma pessoa respeitável. E ela me perguntou assim: Paulo Henrique, aquele era um espírito de luz? E ela já tem muito tempo que ela conhece o espiritismo, ela conhece, mas não compreendeu o espiritismo. Então ela me perguntou: aquele espírito bonito, lindo, uma beleza incomum, ele é um espírito de luz? Eu falei: olha, minha amiga, infelizmente você está enganada. Aquele espírito ele pode ter uma beleza incomum, mas se ele não irradiava o bem, se ele não vibrava no bem, não te trazia conforto espiritual, a beleza não quer dizer o que está dentro do coração, nem o que vai na mente. O sorriso pode ser apenas uma capa, uma superfície, uma fantasia. Mas ele não vibra com o bem, não te traz bem-estar. Então a intenção dele era ruim. Então ela disse que dali para frente ela passou a orar. Ele falou: olha, de tanto eu orar, ele nunca mais apareceu. Eu falei: graças a Deus. Então ela procura a casa espírita, quando ela sente que às vezes tem essas dificuldades, ela toma a água magnetizada, que é a água fluídica, também passa pelo passe magnético, que é a imposição de mãos, para recompor as suas forças, para renovar suas energias, para dissipar as energias ruins, nessas experiências que a gente tem no dia a dia. E é muito importante quando a pessoa tem essa necessidade, sem se tornar dependente da questão do passe. Então, a questão do mito na mediunidade nos traz essas situações de experiências variadas. A gente parte de uma realidade, como nós já falamos, da alma penada, do fantasma, mas que corresponde a uma realidade, a uma verdade. O mundo espiritual existe. Ele se antecede à nossa realidade material em termos de planeta Terra, já que nós somos provenientes do mundo espiritual. O mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira, o nosso mundo real. E hoje, partindo dessa base do mito, da ideia do irreal, aparentemente, nós temos algumas conquistas que partiram do mito. Há uma conquista no campo do equilíbrio mental em que a Organização Mundial